E conta aí a história então aí, meu querido. Cara, então assim, ó, o que que acontece, cara? É inegável, independente da religião que tu siga. Independente da religião que tu siga, eu sou um cara assim, ó, extremamente espiritualizado. Eu respeito todas as religiões. Eu acho que a fé ela é fundamental na vida do ser humano. A pegada do canal, ela pega muito essa questão da positividade. Muito, 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 muito. No canal tu vai encontrar vídeo de quilombo. Já fui, porque eu sou de negro também. A minha mãe era branca e meu pai era negro. Então eu tenho sangue negro também. E a gente fez uma visita a um quilombo, um dos mais antigos do Rio Grande do Sul, Quilombo da Anastácia em Viamão. Então, o canal tem conteúdo também lá de Três Coroas, do Templo Budista de Três Coroas. E tem várias igrejas centenárias, igrejas bicentenárias. Então, a gente tem a positividade do canal, ela pega bem forte. Sim. A gente gosta dessa coisa da positividade, não só como uma palavra bonita, mas na prática. Como é que é essa positividade na prática? E a natureza, cara, ela ensina muito a gente. Aquilo que a gente estava conversando um pouco antes de entrar ao vivo. A natureza, ela está ensinando a gente a todo momento. Todo momento a natureza, ela está ensinando. Seja numa chuva, seja num vento, seja numa tempestade, seja numa enchente, como infelizmente acabamos de passar, seja numa seca, como a gente está passando agora no Rio Grande do Sul. A natureza está sempre ensinando a gente. E o lance da Lagoa dos Barros, cara, tem um lance de energia incrível lá. Porque o que acontece? A Lagoa dos Barros, lá na colonização, isso foi toda a pesquisa que a gente fez. Na colonização do Rio Grande do Sul, quando chegam os primeiros portugueses aqui, aquela região ali era tomada por índios, Roberto. Índios. Ricamente tomada por índios. E o que aconteceu? Infelizmente, a colônia portuguesa, ela dizimou esses índios. Porque aqui no Rio Grande do Sul, diferente dos índios lá de cima do Brasil, do Nordeste, do Sudeste, os índios aqui do Rio Grande do Sul, dessas terras, eram índios indômitos. Olha só. Ah, tá aqui, ó. É essa figura aí. Ó. Essa figura aí. Só na tela aí para vocês verem. É esse relato dessa figura que todo mundo vê. É o relato que todos os pescadores me relataram, senhores, cara, senhores de idade, cara. Senhores de idade que não teriam razão nenhuma para mentir. E aí tu vai perguntar para mim assim, ó, Vander, tu viu? Cara, eu fiz trilha de madrugada. Eu fiz uma trilha de madrugada na Lagoa dos Barros. Ah, tu fez trilha para ver? Não, eu não fiz trilha para ver, mas eu queria entender tudo aquelas lendas que se falavam. E o medo. Muito medo. Muito medo. E foi assim mesmo? E foi. Porque é aquilo que eu te falei do medo, lembra? O medo ensina. O medo, na verdade, ele te ensina. O medo, ele é saudável. E tu tem que escutar o teu medo. E a família? A família no acampamento. E mas eu tava de olho no acampamento também. Tava de olho. Eu tava 3h pouco da madrugada na costa da Lagoa dos Barros, mas de olho no acampamento. E tu vai perguntar para mim assim, ó, tu viu? Não, eu não vi. Mas, na verdade, assim, ó, eu senti muita coisa diferente lá. Muita coisa diferente. A própria canoagem que eu fiz, cara, foi muito diferente de todas as canoagens que eu já fiz. A Lagoa dos Barros, ela tem... Uma das lendas mais incríveis da Lagoa dos Barros são os redemoinhos que ela faz. Ela faz redemoinhos lá no interior dela. Ela faz uma espécie de um mini furacão. E isso tem explicação, porque lá tem muito vento. Muito, muito vento. Tanto é que tem o parque eólico ali de Osório, do ladinho. Aqueles ventiladores gigantes ali. Lá da Freeway a gente vê os ventiladores, né? E então, o que acontece com esse vento? Esse vento, ele muda de direção muito rápido. É um vento sul, que muda para um vento nordeste, que muda para um vento leste, que muda para um vento oeste. E essas correntes de vento, ó, tem os ventiladores, e essas correntes de vento, elas mudam toda hora. Esses ventiladores, inclusive, eles têm um dispositivo que eles pegam a corrente de vento em qualquer direção. Isso é legal. Qualquer direção que bate o vento, eles estão sempre pegando o vento. E o que acontece com esses ventos circulares? Eles fazem a correnteza circular também. Essa é uma explicação para vários naufrágios que já houveram. Vários naufrágios de pescador, barco, jet ski, vários naufrágios. Tanto é que até hoje a galera não entra. A galera não entra. Nós ficamos 6 dias, porque na verdade o último dia choveu, a gente saiu um pouco mais cedo. A gente ficou 6 dias na Lagoa dos Barros e a gente não viu nenhum barco, nem um jet ski e nem um caiaque. Ninguém. E nem pescador de beirada, porque poderia ver um pescador pescando na beirada da Lagoa dos Patos. Só que o que acontece? Ela tem alguns trechos que ela não tem praia. Aquele trecho que passa na Freeway ali, não tem praia. Aquele trecho da Freeway, daquelas pedras, já cai num peral profundo.
Então tem muitas lendas, Sim. e boa parte dessas lendas é alimentado por esse extermínio de índios. Extermínio de índios que aconteceu naquela região. Porque os índios gaúchos, índios charruas e minuanos que habitavam aquela região ali. Essas duas classes de índios, eles não aceitavam de maneira nenhuma a presença dos portugueses. De maneira nenhuma. Esses índios, eles guerreavam até a morte. Charruas e minuanos até a morte. E isso explica um pouco a nossa miscigenação do gaúcho. E isso vai explicar muito as revoluções do Rio Grande do Sul. E isso a gente vai vir em um outro episódio para contar só as revoluções do Rio Grande do Sul e como é que elas passam por dentro do canal. Então, cara, infelizmente houve um extermínio muito grande de índios, crianças, mulheres índias e homens guerreiros que morreram naquele costado da Lagoa dos Barros. E a lenda da bruxa e da santa. A lenda da bruxa e da santa, ela vem dessa moça que foi prometida, porque naquela época a gente está falando do século XVIII, século XVII, onde as mulheres eram prometidas pelo pai. O pai prometia a mulher para o filho do fazendeiro tal. Só que essa moça estava apaixonada pelo peão da fazenda. E no dia do casamento dela, que o pai diz, não quero saber, tu vai casar com fulano e acabou. E chegou o dia do casamento dela, o que ela fez? Ela pegou um barco e se mandou. Ela e o peão se mandaram. Lagoa dos Barros adentro. Imagina, a gente está falando aí de 1700 e pouco, 1800, Rio Grande do Sul. A recém está começando a ser Rio Grande do Sul. É só uma fazenda aqui, outra fazenda lá. Então, se eles conseguissem atravessar a Lagoa dos Barros, nunca mais ninguém ia achar eles. Só que, infelizmente, chegou no meio da Lagoa dos Barros, o barco virou. Ele conseguiu sair e ela não conseguiu sair. E ele tentou salvar ela. E vendo que os dois iam morrer junto, afogado, ela disse para ele assim, não, te salva. Tu te salva então, vai tu, e tu vai continuar vivo, e tu vai continuar o legado que a gente começou junto. E eu te prometo que em toda noite de lua cheia, eu vou aparecer para ti aqui. Puxa vida. Aí ficou essa lenda fortíssima. Fortíssima. Aí já nos anos 40, anos 50, vem uma outra lenda para reforçar essa. Que houve um feminicídio, um motorista de caminhão teria raptado uma mulher, levado até o costado da Lagoa dos Barros, assassinou, violentou, assassinou e enterrou ela na costa da Lagoa dos Barros. Então, essa lenda reforça já outra de 200 anos atrás. Além dessas lendas, tem a lenda dos OVNIs, fortíssima, que a galera lá do Morro da Borússia, lá de cima, eles veem luzes em cima da Lagoa dos Barros. Aí tu vai perguntar para mim, Wander, tu viu essas luzes? Não vi. Não vi, sinceramente não vi. Mas eu vi um céu, uma noite lá, muito diferente. Mas bota diferente em cima disso. Cara, de madrugada, o céu assim, ó, o crepúsculo, lá na Lagoa dos Barros, no verão, o sol começa a nascer em torno de 5 horas, 5h15 ele começa a nascer. E uma madrugada lá que eu me acordei, eu estava observando o céu completamente diferente. Em cima, mas só em cima da Lagoa dos Barros. Incrível. Nuvens diferentes, luz, iluminação diferente, assim, a iluminação do sol chegando naquelas nuvens, fazendo uma fotografia completamente diferente. Eu não me lembro se eu cheguei a fazer alguma foto, devo ter feito, e deve estar no vídeo aí, para a galera ver. Então teve vários eventos. Claro que no vídeo, eu coloquei esse vídeo completo. Esse vídeo ele tem 1 hora e pouquinho, 1 hora e 6 minutos. Ele é um vídeo mais longo, mas eu fiz questão de colocar ele inteiro. E isso no canal tem muito. As aventuras do canal, normalmente eu coloco elas inteiras e deixo para as pessoas decidir como elas querem ver. Eu poderia fazer vários vídeos de 10, 15 minutos. Não, eu boto a aventura inteira e a galera decide. Vê um pouco de meio-dia, tem uma galera que vê um pouco no intervalo do trabalho, tem uma galera que vê depois, e tem mais de 400 vídeos. Tem 327 vídeos aí, ó.